Declaro aberta a 65ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, 4ª Sessão Legislativa Ordinária, 55ª Legislatura. A audiência pública de hoje será realizada, como todas as outras, nos termos do requerimento 76 de 2018, CDH, de nossa autoria, para debater o tema Saúde Pública, SUS, Plano de Saúde, com foco nos planos de saúde privados e na situação da GEAP, CAP Saúde e seus beneficiários. Essa audiência pública será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação popular. Por isso, as pessoas que têm interesse em participar com comentários ou perguntas podem fazê-lo por meio do portal Lei Cidadania, link www.senado.leg.br/e-cidadania do Alô Senado, através do número 0800 61 22 11. Nós vamos ter, conforme combinado com todos, duas mesas com temas que se ligam, mas conforme o pedido dos participantes, cada mesa vai falar de um tema. Então, essa primeira mesa, isso foi um entendimento que a Secretaria-Geral da mesa me passou. Primeira mesa vai ser GEAP, CAP Saúde e seus beneficiários. Senhores, bom dia, senhoritas. Em nome do nosso presidente, Floriano Martins de Sá Neto, gostaria de parabenizar o senador pela iniciativa, também agradecer pelo convite formalizado. Diferente dos demais colegas de mesa, que, em sua maioria, falaram na condição de operadores do sistema, eu vou falar aqui em nome de parcela expressiva dos associados da ANFIP, da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, que são assistidos pela GEAP. E nessa condição, gostaríamos de registrar muitas preocupações, alguns entendimentos e muitas reclamações em relação à gestão, em relação à atuação efetiva da GEAP. Nós temos alguns entendimentos de que a GEAP é um patrimônio do trabalhador brasileiro, especialmente do servidor público brasileiro. Nós, segundo informações da própria GEAP, temos o conhecimento que cerca de 85% da receita da GEAP advém das contribuições e das coparticipações de seus assistidos. E é para esses assistidos, para esses trabalhadores, para esses servidores públicos, que os melhores esforços da gestão da GEAP devem ser dedicados. Nos causa estranheza que a composição dos cargos de administração, aqui falando diretoria e conselho da GEAP, não respeitam essa proporcionalidade no seu financiamento, na composição das suas receitas. Se levarmos para o mundo do mercado, onde os planos também estão inseridos, pegar nossa lei das sociedades por ações, quem mais investe na empresa tem o poder de mando. Aquele que subscreve, integraliza a maioria do capital, tem o poder de mando naquela entidade. Então, isso funciona no mundo inteiro. Por que na GEAP isso não é assim? Estamos inventando uma nova roda? Também gostaríamos de registrar algumas preocupações muito grandes e também entendendo a preocupação dos seus dirigentes quanto ao financiamento, a necessidade de melhorá-lo. Mas para nós assistidos também é muito preocupante esses excessivos aumentos ocorridos nos últimos anos, nos últimos 3 anos, cerca de 80%. E falo da minha pessoa, eu particularmente sou assistido da GEAP há 31 anos, desde 87. Em fevereiro de 2015, minha contribuição era de R$ 606. Na oportunidade, tinha 52 anos. Obviamente, eu mudei de faixa hoje. Então, em fevereiro de 2015, a contribuição era de R$ 606, com 52 anos. Hoje, com 55 anos, em fevereiro de 2018, minha contribuição é de R$ 1.602, um aumento de 164%. Isso também é muito preocupante. Uma outra, nós temos muitas preocupações, mas em função do tempo, não restringir algumas delas. Nós temos muita preocupação mesmo com essa
absoluta falta de perenidade dos dirigentes nomeados pelo governo. Não estamos reclamando dos dirigentes, mas estamos reclamando da absoluta falta de perenidade. Eu tenho um relato de um antigo diretor indicado pelas entidades, que ele cumpriu um mandato de 3 anos, e ele me falou que nesses 3 anos ele teve 9 presidentes de conselho. 3 anos vezes 12 meses, 36 meses. 36 meses dividido por 9 presidentes nos dá a média de a cada 4 meses um novo dirigente. E ele retratou também que em 2018, nesses poucos meses de 2018, já houve a troca de 4 ou 5 dirigentes. Então, aí a nossa preocupação: é possível desenvolver um planejamento a longo prazo com tanta mudança de comando? É possível executar um plano de ação de longo prazo com tanta rotatividade nos comandos? E, principalmente, por que tanta rotatividade? Certamente, os partidos políticos ainda possuem em seus quadros excelentes profissionais. Então, é impossível entender buscar essa razão dessa expressiva rotatividade no comando da gestão, de alguns dirigentes da gestão da GIAP. Concluindo, para ser bem breve, a falta de preocupação dos governantes com a gestão e o financiamento da GIAP resulta na falta de assistência à saúde do servidor público. Com saúde, não podemos brincar. A Anfip conclama todas as entidades que detêm a parcela expressiva dos assistidos da GIAP para que busquem soluções, se reúnam com o objetivo de atribuir o comando da GIAP aos seus verdadeiros donos. Muito obrigado. Esse foi Vanderlei José Massaneiro, vice-presidente de Assuntos Fiscais da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, que deixou no ar uma série de questionamentos que, ao desenrolar da audiência, poderão alguns esclarecer. De imediato, Paula Ávila Poli, assessora jurídica da FENASP. E, em seguida, José Luiz Ramos Duarte, só para situar que já está registrado. Bom dia a todos e a todas. É um prazer imenso estar novamente aqui na Comissão de Direitos Humanos, mais uma vez falando sobre a GIAP e, dessa vez, também sobre a CAPESESP. Fico feliz de ser a única mulher da... Não fico feliz de ser a única mulher da mesa, mas, pelo menos, temos uma, né? Temos uma representatividade. Só me permita, porque sempre vem essa cobrança. Eu não escolho quem vai falar aqui na mesa, é as entidades que indicam. A cobrança é para que mais entidades indiquem mais mulheres para a mesa. Sem dúvida, a cobrança é também das nossas representantes que se coloquem no lugar que nós temos direito de estar, não é mesmo? Bom, eu sou uma das últimas a falar e fica mais fácil ou menos difícil, porque boa parte das coisas dos problemas que nós temos para tratar foram nas outras falas. Nós tivemos falas um pouco diferentes das duas entidades aqui de autogestão. Eu gostaria de parabenizar, porque merece o presidente da CAPESESP, o senhor João Paulo dos Reis, e também o senhor José Luiz Toro, porque trouxeram parte da relevância do nosso problema. O doutor João fez bem questão de frisar, e aí por isso eu o parabenizo, de que o problema das autogestões, ele não está na conta exatamente, ele está onde está o fechamento dessa conta. E o fechamento dessa conta está sempre a cargo do beneficiário. As autogestões, elas têm duas partes, uma dos beneficiários, a outra das patrocinadoras. E o problema é que a patrocinadora, sendo ineficiente em participar efetivamente dessa autogestão, não há outra forma numa autogestão, porque ela não visa lucro, senão cobrar
daquele que precisa da saúde, o que falta para o fechamento dessa conta. A GEAP ela já vem sempre numa outra linha, né? O problema são as ações judiciais, o problema está no beneficiário, não é mesmo? Não, o problema não está no beneficiário, o problema não está nas ações judiciais, doutor. O problema é que esse fechamento de conta se dá em cima do servidor público federal, hoje participando com 85% para o fechamento dessa conta, sem reajuste de salário. O fechamento dessa conta... Os gastos públicos estão congelados. A emenda constitucional 95 passou, infelizmente, e há uma previsão de 20 anos de congelamento de salários. Então, a GEAP, nessa linha, reajusta 37,55% anunciado no ano de 2016, 19, alguma coisa no ano de 2017 e mais 23 ano passado e 19 esse ano. Enfim, não é mesmo? O índice de inflação, 12%. Nós sabemos que a saúde não pode ser medida pelo índice de inflação normal, mas a gente também sabe que tem que ter um equacionamento nessa conta, porque é essa falta de equacionamento que justifica essa evasão de beneficiários. A GEAP, há 2 anos atrás, quando estive aqui, anunciava 600 mil vidas sob os nossos cuidados. Hoje, ela anuncia 448 mil. São quase 200 mil pessoas que saíram desse plano de saúde. Por quê? Essa é a pergunta. A pergunta é porque elas não estão dando conta de pagar. E continuamos, o senhor, alguém leu aqui na mesa, desculpe não me lembrar o nome, que o último reajuste da per capita foi em 2016, depois de anos e anos sem qualquer reajuste. Certo? Então, 2016 faz 2 anos. 2 anos sem qualquer reajuste da per capita. E, nesse contexto, o servidor escolhe mesmo seu plano de saúde? Não, ele não escolhe. Primeiro, porque quando esses servidores entravam há 72 anos atrás no Serviço Público Federal, eles tinham a GEAP como a patronal, como um plano deles. Eles aderiam logo no começo. Hoje, essas pessoas envelheceram, elas não têm como migrar para outro plano. Então, elas não escolhem. Elas são obrigadas a se manter, porque nenhum outro plano do mercado garante que ela entre. E elas, então, ou elas ficam ou elas saem, porque elas não conseguem pagar. Então, nesse sentido, não há escolha. Nesse sentido, a luta pela manutenção do que elas sempre tiveram por um preço, no mínimo, justo. E cobrar dessa conta numa autogestão. É importante saber o conceito de autogestão. A autogestão é uma patrocinadora, ela pode ser multipatrocinada, empregador participando e beneficiário participando. E aí a próxima pergunta: por que é que nos últimos 3 anos, aproveitando a fala do meu colega que também fala em nome dos servidores, os reajustes foram aprovados contra os 3 votos dos beneficiários? Os 3 últimos reajustes, os 3 últimos anos, foram aprovados pelo voto de Minerva, que é do governo, que é da União Federal, é do seu representante, o presidente do Conselho. Nesse norte, como a pergunta muito apropriada que o meu colega aqui de mesa fez, se os servidores pagam 85% do plano, por que é que eles não conseguem decidir um percentual de reajuste? E eles não conseguem? Isso é, de fato, uma autogestão? Não. Isso é uma fachada para uma autogestão. E todos esses reajustes e todas... Obrigada. Todos esses reajustes e toda essa conta atuarial que vem quase que justificada num fim em si mesmo, como se esse fosse a única forma de manter a GEAP viva, vem acompanhada de escândalos como esse que a Carta Capital publicou, né, de contratos milionários dentro da GEAP, inclusive com assessoria jurídica que presta assessoria hoje, que consome boa parte dos recursos que a GEAP tem, não é mesmo? E outros desvios de verba e de finalidade dentro da gestão do plano. O doutor João mesmo disse, eu acompanho também a CAP Saúde, o problema deles efetivamente não é de autogestão, de gestão do plano, de desvio e de contratos mal feitos. Não. O problema deles, de fato, é a regulação prudencial.
Tanto que a CapSaúde vinha cobrando os reajustes de acordo com o que a ANS define para os planos familiares e individuais, que fica na faixa de 13,55%. Porque eles não estavam conseguindo essa regulação prudencial, passaram pela intervenção e estão sendo obrigados efetivamente a estrangular o beneficiário, porque a outra parte não se manifesta, não é mesmo? Para tentar manter o plano. Ok. Aí vamos discutir legislação, vamos discutir a forma como elas precisam ser tratadas de modo diferente. É um fato, as autogestões elas não podem ter esse desestímulo, e aí o convite do senador apropriado para que a gente ocupe esse espaço e apresente as propostas que nós entendemos que podem ser feitas de alteração na legislação, e para que a ANS não faça essa linha de igualdade onde não há, entre planos que visam lucro e os que não visam. Mas não culpemos a parte fraca da relação. Né? Hoje, o beneficiário é a parte vulnerável dessa relação, porque mesmo dentro da autogestão, onde ele tem representantes, ele não se consegue fazer ouvir. Né? Esse é o contexto de luta da defesa da GEAP, para que existe uma necessidade do Tribunal de Contas investigar o que está sendo denunciado na Carta Capital. A GEAP é uma bomba, não é mesmo? Está conseguindo fechar as contas, mas as pessoas continuam saindo. Essa não é a finalidade. A gente precisa manter essas pessoas dentro do plano. Esses servidores, eles precisam conseguir pagar um plano que sempre foi deles. Essa conta não pode fechar em 85% do lado do beneficiário. Então, o problema ela não está nas ações judiciais. A ação judicial, e nós, como assessoria jurídica, temos o cuidado sempre de explicar quais são as consequências delas, é a última tentativa desse idoso, porque realmente a carteira ela é envelhecida, mas ela está envelhecida, e essas pessoas contribuem para esse plano desde o seu início, para que hoje possam fazer jus à utilização dele, não estão ali de graça, estão mediante pagamento, para que elas possam permanecer. Né? E a ação judicial é a última tentativa que elas têm de se manter com o seu plano de saúde suplementar. Agora eu gostaria de pedir o meu slide. E se administrativamente não está fácil, as ações judiciais elas também não têm sido a grande saída. Porque o STJ editou recentemente uma súmula, e já vou finalizando, a súmula 608, que coloca que os beneficiários dos planos de saúde geridos na modalidade de autogestão não podem ser defendidos à luz do Código de Defesa do Consumidor. Eles não são mais considerados a parte vulnerável da relação. Eles não podem mais ter a declaração de uma abusividade de cláusula à luz do Código de Defesa do Consumidor. E isso se dá ao entendimento de que, tendo assento no Conselho de Administração, eles podem decidir e fazer valer as suas vontades. Isso não é verdade, mas o Judiciário decidiu. Ele revogou a súmula 469, que dizia aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, para colocar exceção. Aplica-se o Código de Defesa aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por autogestão. Então, agora o meu beneficiário idoso, que arca com 40, porque os reajustes da GEAP são sempre anunciados, mas aquilo que ele sente sair do seu bolso de um ano para o outro nunca é o que eles anunciam, porque eles fazem a conta sobre o que entra do servidor e o que entra na per capita, mas se a gente considerar só a contribuição individual dele, para o idoso esse ano a gente ficou na faixa de 28%, 29%, no ano de 2016 a gente foi a 40% de reajuste, ele não é vulnerável, ele não sofre reajuste abusivo, e as ações judiciais tendem a ficar cada vez mais difíceis, e a última porta de socorro deles também está sendo fechada. Então, isso melhora o nosso... acresce ao nosso debate e evidencia ainda mais a necessidade de a gente proteger e rever o lado daqueles que efetivamente fazem jus à saúde, que é o nosso beneficiário, é o nosso servidor público federal e de outras entidades. Obrigada. Muito bem, muito bem. Paula Ávila Poli, assessora jurídica da FENASP, quero registrar a presença conosco já do senador Ludbergo Farias, ele que é o líder da bancada dos trabalhadores. Seja bem-vindo, Ludbergo. Veja que a importância desse debate. Quanto mais eu ouço aqui, mais me convenço do erro que foi aquela bendita maldita PEC 95, não importa, maldita PEC 95, né? Que congela todos os investimentos
E à medida que a prestação dos planos de saúde vai aumentando, milhões de pessoas vão correr para onde? Para o SUS. Vão se socorrer do SUS, e aí é o caos. Se hoje já é uma dificuldade enorme, né? Por isso que temos... sim. Não, eu quis me referir aos grandes movimentos no campo social. Tudo que é do campo social foi congelado. Essa é uma enorme preocupação. Os meus cumprimentos ao senhor senador e os demais presentes, aos membros da mesa, a todas as entidades que fazem parte. Inicialmente, lamentamos a ausência do representante do Tribunal de Contas da União, uma vez que este tem função constitucional de fiscalização dos recursos públicos. E lamentamos também a ausência do presidente do Conselho Administrativo da GEAP, que é, em sua função estatutária, a autoridade máxima da empresa, que determina as políticas administrativas e que contrata a diretoria executiva e ainda delibera sobre o valor das mensalidades. O que motivou as realizações dessas audiências foram os últimos 3 reajustes extremos, né, que foram superiores a 80%. Destacamos ainda que, para o titular, esse aumento é bem maior, pois, como já foi colocado na mesa, ele é calculado com o per capita, ou com o auxílio-saúde, propriamente dito. Em 2016, 37,55%, 2017, 23,44%, 2018, 19,94%, totalizando mais de 80% de reajuste em 3 períodos. Estamos tratando de uma empresa que vai completar 73 anos de vida agora, em setembro, com mais de 1.700 empregados, mais de 19 mil prestadores de serviços diretos em todo o país, sem considerar ainda os profissionais que atendem indiretamente através das pessoas jurídicas. Atualmente, com 440 mil vidas, né, como foi apresentado, movimentando 4 bilhões de reais. Orçamento esse, inclusive, superior ao de alguns ministérios. Lembramos que, há não há muito tempo, ela já prestou assistência para mais de 800 mil vidas. É essa a entidade que estamos tratando e, novamente, lembramos da entidade que não compareceu ao convite, Tribunal de Contas da União, que deveria, sim, estar aqui. Diante do historiado, considerando a singularidade da questão, um dos fatores do problema está na participação majoritária da União na gestão empresarial da operadora de saúde privada e, como demonstrado, sem qualquer patrocínio. Ou, se for considerado que o auxílio-saúde seja recurso público propriamente dito, que haja fiscalização do Tribunal de Contas da União, como preconiza a Constituição Federal, em seu artigo 70, parágrafo único. Prestará contas a qualquer pessoa física, jurídica, pública ou privada que utilize... Vou te dar mais um minuto, os 3 já praticamente foi. Concluindo. Que arrecade, guarde e gerencie recursos públicos. Senhores senadores, membros da comissão, ratificamos o requerimento que foi entregue do Sindesprev, do Estado da Paraíba, que é filiado à FENASF e à CTNSS. A GEAP é viável, tem qualidade, pode melhorar ainda e continuar prestando assistência aos servidores e seus familiares. Ela é muito mais que um plano de saúde. Quando da sua Constituição, teve o propósito de servir e proteger o servidor. Concluindo, com serviços como auxílio financeiro educacional para dependentes com deficiência física. Que entidade tem um serviço tão singular como esse? Que a operadora dispõe desse auxílio tão singular? Então, como raiz da questão, o propósito é que as boas práticas de governança corporativa, os princípios e as legislações das autogestões sejam respeitados. Obrigado. Muito bem, Fábio Rebelo deu a sua contribuição, depois, que é conselheiro da GEAP, Previdência, da antiga GEAP. Da Federação. Muito bem. Representando aqui os aposentados que hoje são os que mais sofrem no plano de gestão da GEAP, que eu vou falar aqui, que é o nosso segmento, embora também tenhamos servidores da Cap Saúde. Eu queria fazer um questionamento à ANS. A ANS está lá dentro desde 2013, fazendo direção fiscal. A ANS está acompanhando os contratos milionários que a GEAP está fazendo com assessoria jurídica e com um plano de odonto que não serve para nada e que não é atendido a nada. O Leopoldo fez aqui uma explanação maravilhosa. Eu queria viver nessa GEAP que está aí. Eu queria saber onde é que tem esse plano para idoso, que as pessoas fazem yoga, fazem dança, fazem maravilha. Isso não é a realidade. Vir aqui apresentar
questões que não condizem com a verdade, não nos levam a nada. Nós temos que sentar com a GEAP e discutir GEAP, tirar a ingerência do governo lá de dentro. Não dá mais para a GEAP ser mandada e comandada por partidos políticos. Não dá mais. Ou nós a tomamos para nós, ou o governo cumpre a sua parte, investe 50%, e aí é para o planejamento, 50% de per capita, e aí vamos discutir quem vai sentar naquela cadeira. Não é verdade que os trabalhadores têm alguma manifestação lá dentro. Não é verdade. Então, o que a GEAP diz para fora é mentira. O que a GEAP lá dentro, hoje, ela é mandada e comandada pelo governo e por partidos políticos, que tira diretores e manda diretores. Foi demitido um funcionário que a GEAP está pagando 1 milhão para ele de indenização. Outro funcionário, mas não sei quantos milhões. Quantos diretores passaram nesse último período e a GEAP é obrigada a pagar toda a parte do contrato do diretor. Então, não existe empresa que vai sobreviver assim. E para quem cai, e eu peço mais 1 minuto, senador, para quem cai, em cima de quem todos recai... eu estou dando mais 1 minuto. Em cima de quem recai esses custos todos? Dos trabalhadores. As liminares, elas continuam por quê? Nós fizemos 3, 4 reuniões com a GEAP. A FENASP já sentou 4 vezes, apresentou proposta, a GEAP, numa vez, nem se dignou a nos responder a proposta. Nem se dignou. Então, vem aqui falar de liminar, vamos sentar e vamos discutir, mas vamos discutir a GEAP no todo. Nós pedimos para o Ministério do Planejamento, e cobro do Planejamento aqui, pedimos para o Ministério do Planejamento uma reunião com a Casa Civil, com o Ministério do Planejamento e com as entidades para a gente discutir GEAP. Se nós queremos salvar a GEAP, nós queremos agora, o governo tem que ser franco para nós e dizer o que ele quer da GEAP. Porque essa ingerência do governo lá dentro não pode mais continuar. Ninguém vai conseguir manter aquele plano. Pego para mim aqui as palavras do Fábio, plena que o Tribunal de Contas da União não está aqui e o Ministério Público não está aqui, porque nós vamos exigir do Tribunal de Contas da União que ele faça, sim, uma verificação nos contratos milionários da GEAP que estão acontecendo lá dentro. É um absurdo. O Leopoldo chegou aqui faz 1 semana, eu acho, né, Leopoldo? Está na GEAP 1 semana e assim é continuamente. Quando o diretor senta lá e pensa em estudar, não estuda mais. E a GEAP se mantém em pé porque tem alguns funcionários que estão lá há muito tempo. Mas o restante é passageiro. Vai lá com planos mirabolantes. Os presidentes do CONAD, que é o órgão máximo da casa e que devia levar a casa, é do governo e muda a cada 3, 4 meses. Então, nós temos que fazer uma legislação para os planos de autogestão, nós temos que nos organizar, a ANS tem que olhar com outro olhar, que também é governo, mas tem que olhar com outro olhar para os planos de autogestão, porque senão nós não teremos mais plano de autogestão. E não tem SUS hoje que comporta os trabalhadores que estão saindo do plano. Os servidores que contribuíram há mais de 60, 70 anos estão sendo expulsos. O Vanderlei diz que reajustou o valor dele, só encerrando, o valor dele de 600 para 1.600 reais. Não sei o salário dele. Não sei, mas o meu salário é 2.000 e poucos e a minha diferença de contribuição para dele é 57 reais. Ele é auditor fiscal, deve ganhar em torno de 27 ou 30 mil reais, sei lá quanto, mas eu ganho 2.000 e pouco. Concluindo. E a nossa diferença é, tentamos discutir com a GEAP essas tabelas, não conseguimos. Então, assim, ou a gente salva a GEAP para os trabalhadores, ou a gente acaba com a GEAP para o governo não ter mais ingerência lá dentro. Ana Dallago, representante da FENASP. Agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade e a confiança que os servidores, por meio das suas assessorias, por meio das suas federações e confederações, depositam sempre em mim, né, no nosso trabalho, enquanto assessoria. Finalizar dizendo que é necessário uma auditoria independente dentro das autogestões que estão com esses problemas relacionados aos contratos. Transparência, prestação de contas, investigação é tudo. E aqui também corroboro o coro de lamentar a ausência, né, daqueles que poderiam, desde já, tomar seus encaminhamentos e iniciar o seu papel tão fundamental dentro desse contexto, dentro de tantas denúncias. Não há mais o que falar, tudo foi dito, precisamos agir, precisamos cobrar, e é esse o nosso papel que vai continuar sendo feito. As ações judiciais, enquanto houverem os desmandos, elas vão continuar existindo, embora elas não sejam a solução,
né? Para aquelas que existem, para minimizar os custos que elas impactam, efetivamente é necessário negociar, efetivamente é necessário compor, e as nossas tentativas elas têm sido feitas. A gente precisa das respostas em relação às propostas que nós temos feito. E é sempre uma oportunidade honrosa, senador, estar aqui nessa casa, Comissão de Direitos Humanos, falamos de pessoas, falamos de vidas, falamos de casos como o da senhora Maria, né? Dona Maria, eu sou advogada no sindicato de base, é triste ouvir isso. Eles me perguntam efetivamente o que fazer, e eu sempre digo que eu não posso orientá-los entre comer e manter um plano de saúde, né? E é isso que está acontecendo. E é penoso, é doloroso, mas a luta continua. A GEAP e a CapSaúde são planos dos servidores historicamente. É o caminho à transparência, a auditoria, que o TCU entre na GEAP, que, se for necessário, entre na CAPESESP e que as contas sejam prestadas. É um direito e é um dever. Obrigada. Muito bem, doutora Paula Ávila Poli, assessora da FENAPES, que lembrou a emoção da dona Maria, que daqui eu percebi que os olhos estavam caindo algumas lágrimas já. Porque eu não queria que meu país estivesse assim, com os servidores públicos federais que estudaram para prestar concurso e hoje estão na miséria, realmente. Muito bem, dona Maria, pelo depoimento que dá. Vanderlei José Massaneiro, vice-presidente de Assuntos Fiscais da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, ANFIP. A excelente oportunidade. Infelizmente, saio daqui mais preocupado do que esperançoso. Isso é muito triste. Estou comovido também com o depoimento das colegas, da Ana, da Maria e Cleusa, se não me perdoe se eu errei o nome, porque é uma realidade muito preocupante, ou seja, não tem para onde correr, né? Se parar, bicho pega, se correr, o bicho come. Também fiquei muito preocupado com o depoimento que, além dessa ingerência na nomeação das pessoas, a gente está vendo um verdadeiro conflito de interesses na composição da diretoria da GEAP. Isso é proibido, nós temos que promover ações judiciais para inibir esse tipo de comportamento, porque isso não é tolerável. Dizer mais uma vez e conclamar as demais entidades de servidores públicos para que a gente se mantenha unido e estabeleça procedimentos e algumas ações para que a GEAP, para que o comando da GEAP seja atribuído, repito, aos seus verdadeiros donos. E os verdadeiros donos desse patrimônio são os servidores públicos. Muito obrigado.